Hoje eu vou te contar como que surgiram os motores a combustão, desde como surgiram lá de tecnologias mais rudimentares, como o motor a vapor, até o desenvolvimento de motores bem exóticos como esse, te mostrando como que funciona um motor a combustão e o que quer dizer motor de dois ou de quatro tempos. E ainda, qual é a diferença entre motores a gasolina e motores a diesel? É isso e muito mais a partir de agora. Antes de qualquer motor, tudo era movido por cavalos ou bois, e a força animal era quem movia o mundo. Tudo era lento, custoso e pouco eficiente, até a invenção do motor a vapor, que deu início à Revolução Industrial. Após isso, tudo passou a ser mais rápido, mais barato e um pouco mais eficiente. Mas a máquina a vapor tinha graves defeitos. Ela demorava para começar a funcionar, porque tinha que esperar a água da caldeira esquentar. Havia o perigo de a caldeira explodir com a pressão interna e necessitava de ser alimentada constantemente. E com a Revolução Industrial a todo vapor, muitas pessoas começaram a tentar fazer motores diferentes que pudessem usar outros combustíveis para funcionar, como foi o caso dos irmãos Claude e Nicéphore, que criaram um projeto de motor chamado Pyrélophore, que usava uma espécie de pólvora vegetal feita de licopódio. Porém, esse motor não fez muito sucesso e não conseguiu atrair investidores, assim como outros motores criados com o passar dos anos. Mas sem dúvida, o motor mais conhecido foi o motor criado a partir das ideias de Nicolau August Otto, em parceria com Eugen Lange, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, que ficou conhecido como o motor de quatro tempos, e foi patenteado em 1876. A patente desse motor abrangia quase todas as mecânicas com pistão, reduzindo espaço para outros projetos de motores. Mas em meados de 1878, o engenheiro Sir Double Clerk criou o primeiro protótipo de motor com o ciclo dois tempos da história. Mas o que é um motor dois ou quatro tempos? Como é que funcionam esses motores? E desde quando o motor é relógio para ter tempo? Quando se diz tempos de um motor, significa que você está falando sobre o funcionamento. Por exemplo, um motor de quatro tempos significa que ele precisa de quatro etapas para funcionar. A primeira é sugar o ar para dentro do cilindro. A segunda é comprimir o ar junto com o combustível. A terceira etapa é incendiar a mistura. E a quarta é limpar o que sobrou, para que mais ar possa entrar e refazer todos os ciclos novamente. Praticamente todos os motores que nós usamos no dia a dia precisam dessas quatro etapas para funcionar. Apenas motores diesel têm uma pequena diferença, que no caso é não possuir velas para incendiar a mistura. No motor diesel, tudo é feito pelo pistão e controlado pela bomba injetora. E essa é uma das maiores vantagens do motor diesel, mas esse também é o seu maior defeito. Porque do jeito que o motor diesel é feito, ele consegue até mesmo queimar o óleo que lubrifica o motor. E se você não cuidar bem do motor e o óleo der um jeito de ir para dentro do cilindro, isso pode acontecer. Mas fique tranquilo que isso é bem fácil de evitar. Já o motor dois tempos é um pouco diferente desse aí que eu te mostrei. Ele não tem os tempos tão bem definidos assim. Todas as etapas de funcionamento desse motor são meio misturadas umas com as outras. Além disso, esse motor não tem válvulas, igual a mecânica criada pelo alemão Felix Heinrich Wankel, que criou um motor bem diferente. E como esse motor não tem válvulas nem comandos, ele não precisa da temida e polêmica correia dentada banhada a óleo, que tem quebrado e apavorado muita gente por aí por uma coisa simples, mas que se não for feita, o prejuízo pode chegar aos 20 mil reais. Mas fique tranquilo que diferente dos motores com correia dentada banhada a óleo, o motor dois tempos é bem mais simples e tem menos da metade das peças móveis de um motor com ciclo Otto. Seu funcionamento também é muito simples e fácil de compreender. Essa portinha é a admissão por onde entra ar, combustível e óleo lubrificante.
Espera aí que já já eu te explico por que que entra óleo lubrificante junto do combustível. Essa portinha só se abre quando o pistão sobe. E quando o pistão sobe, cria uma baixa pressão nessa parte de baixo do motor, já que o cárter desse tipo de motor é pressurizado. Então a portinha se abre porque a pressão atmosférica tenta igualar a pressão de dentro do motor com a pressão do ambiente externo. Então mais ar entra dentro do motor. E se for um motor carburado, esse ar vai levar mais combustível junto com ele. Mas quando o pistão desce, a portinha se fecha e o pistão comprime o ar que está lá embaixo. Ao mesmo tempo que o pistão desce, ele abre uma passagem por onde o ar pressurizado pode entrar dentro do cilindro. Então mais ar e combustível entram dentro do cilindro. Logo após tudo isso, o pistão sobe, comprime a mistura e logo depois a vela de ignição solta uma faísca que incendeia a mistura, empurrando o pistão novamente para baixo, fazendo o ciclo recomeçar. Mas se você olhar e prestar bem atenção, você vai perceber que não dá para ter um cárter. E é por isso que é preciso misturar óleo para motores dois tempos com o combustível, para que esse óleo possa lubrificar as poucas peças que esse motor tem. Mas mesmo esse motor sendo muito simples e bastante interessante, como o óleo que lubrifica o motor entra junto do combustível pela admissão, ele também entra dentro do cilindro e queimando como um combustível e soltando mais poluentes. E com cada vez mais normas de emissões, os motores dois tempos perderam muito espaço, já que antes eles eram usados até mesmo em caminhões e tratores. Mas não foram só os motores dois tempos que perderam espaço e sofreram com as normas de emissões. Até os confiáveis motores com 4 cilindros estão sofrendo com as normas de emissões. E isso quando eles não tiram um dos cilindros para reduzir um pouco o consumo de combustível. Se você acha que tirar um dos cilindros é um absurdo, é porque você ainda não sabe que alguns desses motores praticamente não dão retífica. É quase um milagre a retífica dar certo. Então é isso, estamos condenados a usar motores ruins. A história acaba aqui ou tem uma nova história? Mesmo com as polêmicas tecnologias que estão sendo usadas em motores, e com o grande crescimento do mercado de elétricos, muitas pessoas e engenheiros ainda apostam que motores a combustão possam ter o seu espaço no futuro. E alguns projetos de motores podem ter um futuro promissor e serem usados por muitos anos, como o que está sendo desenvolvido pela Liquid Piston, batizado de X-Engine. Motor que com apenas 70 cilindradas e pesando menos de 2 kg pode gerar potências de até 5 cavalos. E ainda tem versões que podem alcançar uma compressão bem alta, chegando a alcançar 28 para 1. Esse motor já foi instalado em um kart experimental e substituiu um motor de quase 17 kg por um de menos de 2 kg. O motor que está sendo desenvolvido pela InEngine, uma empresa espanhola que criou um motor muito interessante, porque com 500 cilindradas e 35 kg, ele consegue gerar 120 cavalos. Mas será que esses motores vão durar bastante tempo? Pelo menos parece que são mais duráveis do que a correia dentada banhada a óleo de alguns motores. Pois é, hoje eu fico por aqui, mas lembre-se, não há só uma forma de fazer uma coisa.